muito honrado de estar aqui com vocês e muito animado por estar nesse evento, né? Como ele compartilhou, eu participo de uma organização internacional e sou diretor de uma federação e sou pesquisador da Organização Pan-Americana de Saúde. E eu quero dizer para vocês que não há uma iniciativa no Brasil como essa, né? Em que há uma ação estruturada, organizada de uma federação que realiza um número importante de encontros para estar com a sociedade, estar com os empresários. Então, com o envolvimento do presidente de uma federação, certamente o presidente mais comprometido com essa agenda em todo o país, né? Então, nós que estamos no dia a dia, sabemos que talvez essa oportunidade não se repita no nosso meio, né? Então, eu acho que esse momento é o momento da gente realmente aproveitar e inserir esse tema na agenda, né? Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês nesta tarde. Eu quero só, em 30, 35 minutos, não mais que isso, compartilhar algumas informações, acho que reforçar algumas coisas que o Fabrício tem colocado, né? Eu tenho testemunhado também o comprometimento em relação a essa ação, né, do Fabrício, presente pessoalmente nesses eventos. Então, eu acho que é uma força muito grande que a gente tem de a gente estar junto nessa iniciativa. E como já foi colocado, essa questão ela tá posta no mundo inteiro, né? A Joana Godinho, do Banco Mundial, diz que nenhum país no mundo pode ser competitivo sem trabalhadores saudáveis. Então, saúde, ao contrário do que a maioria das campanhas políticas dizem, não é construir hospital, não é fazer mutirão da saúde, não é mais médicos. Saúde é a gente deixar que as pessoas tenham mais, se sintam bem, vivam melhor, tenham mais energia no dia a dia. E se a gente não colocar essa questão de trabalhador saudável como um elemento de competitividade, a gente vai perder o bonde. E perde o bonde porque se a gente ficar pensando que a gente está fazendo saúde, controlando licença, controlando afastamento, a gente está olhando no retrovisor. A gente está olhando naquilo que já aconteceu. O cara afastou, ele está doente. Ele está com alguma lesão. E aí está com lesão, é canseira, é caro, é difícil, né? Então, como é que a gente consegue tentar... Eu vou compartilhar alguns modelos. E o Fabrício colocou muito bem que o enrosco está posto, né? Custos elevados com a mão de obra, população envelhecida, doenças crônicas, fatores de risco. Você imagina com a reforma da Previdência, que cada vez mais se mostra necessária, mas a gente vai ter aí o trabalhador. Você imagina, né? O trabalhador como está hoje, como é que a galera vai estar aos 60 e tantos anos trabalhando, né? É difícil até de imaginar, né? Porque o pessoal já não consegue desempenhar plena carga hoje. Imagina lá para frente. É um grande desafio que está posto, né? Falando em custo de assistência médica, essa é a curva de aumento dos custos, de acordo com o IES, acima sempre o custo em saúde, seja na área pública, seja área privada, ela está aumentando acima da inflação. Porque a gente tem sempre novos tratamentos, sempre novos equipamentos, tudo vai custando muito mais. Cuidar da saúde, hoje saiu no jornal que uma pessoa se acorrentou na porta da Justiça Federal em São Paulo, pedindo um transplante para o filho dele. Isso vai custar alguns milhões para o governo federal. Isso custa muito.
Tudo custa muito. Então, esses custos vão ser cada vez maiores. E quando a gente olha aqui, essa aqui é a curva de quanto o plano de saúde gasta com a utilização. E essa linha aqui é 80%. Mais ou menos a gente calcula que acima de 80% o plano de saúde não tem lucro, né? Porque ele tem custos operacionais, custos administrativos. Então, os planos de saúde no Brasil, vocês veem as Unimedes por aí, né? Estão no bico do corvo. Então, assim, a gente não tem como também ficar. Vai ter um momento que os planos de saúde vão fechar, porque elas não estão aguentando também. Esse é o meio. Por quê? A empresa não aguenta pagar, ela não consegue arcar com esse custo. O que eu faço? Então, o problema é que aí ela vai utilizar e vai onerar o Sistema Único de Saúde. Só nos últimos 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde no Brasil, né? Então, trazendo aí uma enorme dificuldade. Eu quero... esse é um gráfico que eu gosto muito, porque, na verdade, as pessoas, em geral, existe um cenário em que quem está lá no preto é quem está doente. Tem um câncer, teve um derrame, teve um infarto, está doente em casa. E aí é muito difícil tratar. Mas tem gente que está descendo a montanha, né? Tem gente que tem um diabetes, tem gente que tem uma pressão que não controla e só toma remédio quando tem dor de cabeça. Tem um trabalhador que tem uma dor nas costas que não procura ajuda. Tem um trabalhador que está ficando cada vez mais obeso e não consegue lidar com isso. É muito difícil fazer subir a montanha. O desafio é como é que a gente faz com que as pessoas não desçam montanha abaixo, né? Então, e que a gente cuide da população como um todo. Isso cabe só à empresa? Claro que não cabe só à empresa, né? Cabe a todo mundo, ao governo, à sociedade, à prefeitura, à sociedade como um todo. Então, como é que a gente vai fazer isso? É um grande desafio. A Organização Mundial da Saúde, quando o Fabrício falou de doença crônica, ela diz que nós temos 4 doenças crônicas principais. Doença cardiovascular, infarto, derrame, né? Diabetes, câncer e doença pulmonar crônica. São as 4 principais. E a gente tem 4 alvos para atingir. É alimentação, atividade física, fumo e uso abusivo do álcool. Então, isso está bem claro. São 4 problemas e 4 armas que a gente tem, 4 balas na agulha, né? Como é que a gente está diante desse cenário? Hoje, a gente tem que no Brasil, a gente tem aqui do lado de cá, quem é ativo no tempo livre, né? A gente tem aqui que 35% da população somente é ativo no tempo livre. Santa Catarina é um dos países mais ativos no tempo livre do Brasil, mas ainda é muito baixo. Isto é, a gente tem aí uns 60% da população que não é ativo no tempo livre. E a gente tem muita gente no Brasil ainda que não é ativo no tempo livre, não é ativo no transporte, né? A gente estava comentando aqui que em Guajará é incrível, né? Como tem congestionamento em Blumenau, né? Assim, muita gente usa carro em cidade média hoje, né? Usa carro para tudo, para ir no banco, para ir na padaria, para tudo. O pessoal, né? Eu conheci a experiência do seu Elton Jung lá, dos fornos Jung, tentando estimular transporte ativo aqui na cidade, que é um grande desafio. Então a pessoa não é ativa no lazer, não é ativa no transporte, não é ativa no trabalho e não é ativa em casa, nem para levar o cachorro para passear. Então, se não é ativo no lazer, não é ativo no transporte, não é ativo no deslocamento, o que é? É uma múmia, né? Você não acha? É praticamente uma múmia, porque não é possível a pessoa não ser... E a gente tem um nível muito baixo, muito baixo. E muita gente assiste 3 horas de televisão por dia, né? 3 horas de televisão por dia. Então, da novela das 9, Big Brother, o que sobra depois da novela das 9?
É muita televisão. E porque também, aqui o que é tela, né? Também não é só televisão. Engatar 4 episódios do Netflix também vale, né? Como é tempo de tela. O consumo de frutas, vegetais, hortaliças. Santa Catarina é um estado que consome mais que a média realmente de frutas, vegetais e hortaliças, mas está muito abaixo do desejado. E o dado do Ministério da Saúde, que saiu anteontem, em que a gente bateu, entre os homens, 57,7% da população brasileira masculina com excesso de peso. E 50,5% das mulheres, dado do Ministério de ontem. Esse aqui vai de 2006 a 2016, você vê que a gente aumentou bem, né? Então, hoje é mais comum estar com excesso de peso do que não estar. Isso é um estudo muito interessante, avaliando produtividade em quem tem peso normal, excesso de peso. A conclusão é, uma pessoa obesa, ela produz o mesmo que tivesse 20 anos de idade a mais, considerando falta, adoecimento, absenteísmo, acidente no trabalho. Então, como a gente tem uma população cada vez mais obesa, a gente vai ter uma população cada vez menos produtiva. Esse é o relatório da Organização Mundial da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente contribuiu um pouco sobre a questão do uso abusivo do álcool, né? E nós estamos aqui, a carinha lá, 9 litros de álcool por pesquisa da Nielsen, 9 litros de álcool por habitante por ano. Você toma 9 litros de álcool por ano? Não, né? Alguém toma a sua cota. O problema não é esse. É que alguém toma a cota dos outros. Então, no Brasil, quem bebe, bebe muito. Muito. É aquele negócio do pessoal no fim de semana. Tem aqui, o pessoal fica colecionando garrafa de cerveja no happy hour. Então, assim, o Brasil tem uma taxa muito alta de uso abusivo do álcool. Isso está associado à violência urbana, acidente de carro e acidente de trabalho. Então, assim, a empresa vai controlar o uso abusivo do álcool sozinha? Não vai. Não vai. Ela vai controlar o trabalhador no fim de semana que toma uns goró. Fala goró aqui. Toma uns goró e vai andar 3 na moto, sem capacete. Aí diz assim, não, mas assim, você protege, no fim de semana ele faz isso. Né? Tá na mão da empresa? Não está na mão da empresa. Esse é o desafio. Dado a Previdência, o mais recente, o Fresquinho. A análise estatística da Previdência saiu esse ano, 2015, mostrando que realmente a gente teve, em termos no ambiente de trabalho, uma queda de acidentes sem CAT de 25,9%. Tivemos uma queda de acidente no trabalho no Brasil. Tivemos uma queda de acidente de trabalho com CAT, 10,9%. Então, de uma maneira geral, a empresa, no seu ninho, está cuidando mais realmente do trabalhador, prevenindo acidente. No entanto, quando a gente olha benefício acidentário, benefício previdenciário, consolidado 2016, a principal causa é CDM, questões musculoesqueléticas. O dobro do segundo lugar, 400 mil. Então é o seguinte, quando eu quero trabalhar afastamento do trabalho, não me importa quantos fazem a sessão de ginástica, de ergonomia, eu quero saber como eu lido com o afastamento CDM. Quanto eu consigo controlar. Porque quando o cara chega e afasta 15 dias por dor nas costas, ele não ficou com dor nas costas ontem. Isso daí já foi, e a gente não conseguiu lidar. O segundo lugar é doença mental e emocional, que tem que entrar na nossa agenda. O Dia Mundial da Saúde esse ano foi depressão.
né? Vamos falar sobre isso. Depressão é uma coisa que saúde mental, a gente joga para baixo do tapete, nas empresas. A gente não quer olhar essa questão, a gente não encontra ferramentas legais para lidar com isso, então a gente tem que buscar. Depois é câncer e doença circulatória. E câncer pode ser prevenido realmente com o estilo de vida. E prevenção de câncer não é fazer exame preventivo. Entendeu? Então, assim, prevenção de câncer não é fazer exame preventivo. Prevenção de câncer não é fazer outubro rosa e novembro azul. E aí, uma frase, o estudo do pessoal da Bahia, da UFBA, que 2/3 do afastamento do Brasil são por causas não relacionadas ao trabalho. Então, a gente tem que realmente... Esse propósito da aliança faz muito sentido por isso. Porque, na verdade, não adianta a gente só cuidar do âmbito da empresa. Porque o afastamento ocorre por causas que não acontecem dentro da empresa. Vou dar um exemplo aqui. A gente traz agora para você imagens de um acidente que as nossas equipes flagraram num cruzamento no Espírito Santo. E olha só a história, um motociclista tinha acabado de dar uma entrevista reclamando da falta de segurança. Olha o que aconteceu. Realmente, nem tudo acontece dentro da empresa, né? Então, eu quero assustar... Não, mas não é para assustar. Hã? Bom, e um enfoque especial para a questão musculoesquelética, realmente é uma coisa super importante, né? Quase 20% dos benefícios são por DME. É a primeira causa de aposentadoria por invalidez. E a pesquisa da PNS mostrou que 1/4 dos trabalhadores relataram ter dor nas costas nos últimos 3 meses. Então, dor nas costas e dor no pescoço é um problema muito importante. E é um desfecho, é algo que a gente tem que incluir na nossa avaliação. Uma pesquisa global que foi feita em 2014, repetindo, em 2016, com o mesmo resultado, que a maioria das empresas brasileiras querem melhorar a moral e engajamento, a segurança no trabalho, produtividade e absenteísmo. Então, é por isso que a gente não deve usar só dado americano, dado europeu. Porque, na verdade, no nosso radar, o principal não é controle de custo da assistência médica. É melhorar moral, engajamento, produtividade do trabalhador, né? E os principais focos são saúde e segurança no trabalho, estresse, ambiente psicossocial, atividade física e nutrição, que está super alinhado com a proposta da própria aliança. E aí, quando eu faço programas realmente baseados em evidência científica, programas bem embasados, eu tenho um retorno sobre investimento de pelo menos 3/1. Para cada real que eu invisto, eu retorno 3. De que maneira? Fazendo uma abordagem integrada. Assistência, hospital, laboratório, plano de saúde, a saúde ocupacional e a promoção e prevenção. Não pode ser silos. O exame periódico de saúde não pode ir para o arquivo e ninguém mais sabe mexer com aquilo. A pessoa que passa no pronto-socorro, essa informação tem que chegar na empresa. As ações de esporte, lazer, cultura, têm que estar alinhados com o resto da gestão. Eles não podem ser isolados. Um pesquisador super importante falou na semana passada, publicou na semana passada, uma coisa que eu acho que é o que a gente mexe com a gente. Hoje as empresas ficam muito preocupadas sobre o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Eu vou fazer uma feira de saúde, vou fazer uma CIPAT, vou fazer uma ginástica, vou fazer jogos. E como é que eu vou fazer? Vou fazer um programa. Mas o mais importante não é o que ou porquê. O que ou como. É o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido dessa minha atividade? O que eu quero com isso? Né? O porquê
é uma pergunta muito importante. E aí, existem 4 motivos da gente integrar. 4 motivos. Essa é uma pesquisa com mais de 1000 trabalhos. Existem 4 motivos. O primeiro, quem tem um estilo de vida pior tem maior risco ocupacional. Um exemplo clássico é quem fuma tem exposição a benzeno, quem está na fábrica, numa refinaria, tem maior exposição a benzeno. A segunda, quem tem maior risco ocupacional tem pior estilo de vida. Nós temos fazer um programa lindo no escritório. Se o trabalhador que trabalha à noite, o trabalhador que está na rua, o motorista, ele não, a força de venda, ele não é atingido pelo programa, né? Porque quem tem maior risco ocupacional tem pior estilo de vida. Além disso, quando eu consigo, por exemplo, incluir as questões de saúde no diálogo de segurança, eu consigo maior participação. Quando eu consigo dar as informações em saúde durante as ações de SST, eu tenho maior sucesso. E, finalmente, quando eu integro, eu tenho melhor resultado. Aquele ROI, aquele retorno sobre o investimento, é quando eu faço uma ação integrada. Esse é o modelo que os Estados Unidos está adotando e que a gente tem incorporado algumas coisas, que é o Total Worker Health, que é uma estratégia que integra saúde e segurança do trabalho com a promoção de saúde, para prevenir acidente, lesão e avançar na saúde e bem-estar do trabalhador. Então, a gente tem que contribuir para o trabalhador ter melhor qualidade de vida, avançar nessa agenda. Então, porque a saúde não é só não estar doente, não ter que ir ao médico, etc. Ele precisa estar legal para produzir. E aí, existem alguns passos que são propostos, que é uma avaliação adequada, fazer um planejamento da programação do programa, implementar de maneira com os passos adequados de um programa, realizar uma avaliação que inclua produtividade, custo da assistência médica, estado de saúde e bem-estar e a mudança cultural. E para encerrar, eu quero compartilhar com vocês a proposta da Organização Mundial da Saúde, que estabelece 5 passos para um programa de sucesso. 5 passos. Esse é baseado no modelo da Organização Mundial da Saúde, que a gente não vai conversar muito, eu queria me focar nos 5 passos ou nas 5 chaves. 5 chaves que abrem um programa de sucesso. Primeira chave, liderança e engajamento. Nenhum programa funciona bem se ele é tocado só por um gestor local, um gerente, um supervisor, se a liderança não se envolver. Então, a liderança, o fato, por exemplo, de nós estarmos aqui hoje, é um sinal muito importante de que a liderança dessas organizações ou da comunidade empresarial em Blumenau está engajada em mudar essa agenda. A segunda chave é o envolvimento do trabalhador. Eu participo da avaliação de um programa global, dos programas globais, há alguns anos, e eu posso dizer que esse é o calcanhar de Aquiles da maioria dos programas. Em geral, as pessoas fazem planejamento, programam as ações, mas não ouve o trabalhador. Não sabe se o trabalhador está interessado naquilo ou não, se isso é uma coisa que interessa ou não, né? Chama lá um médico que é amigo de não sei quem para dar uma palestra. Aí o assunto não interessa para ninguém, né? Mas aí, né, o médico vai falar sobre dor no fígado, assim, ou DST AIDS. Não tem muito palestra de DST AIDS. Por quem está interessado em ouvir palestra DST? Não, aí assim, o trabalhador não está interessado no assunto. Então, assim, envolvimento, participação do trabalhador não é só dar feedback, não é só entregar resultado de exame, mas tem que saber o que ele quer, qual que é a aspiração dele. Envolve a CIPA, né? Traz a CIPA junto, se der, traz o sindicato, né? Envolve no planejamento. A segunda chave, ética e legalidade. Claro, a gente não pode, nenhum programa ele funciona
se ele não trabalhar com ética e legalidade. Quer dizer, olha, não, eu tenho um programa muito legal, mas eu não cumpro com a legislação vigente. Isso não dá certo. A terceira chave são programas amplos, integrados e efetivos. Eu tenho que procurar investir, o dinheiro é curto, o recurso é limitado, eu tenho que investir naquilo que funciona. Eu tenho que investir naquilo que vai atingir um alvo que eu estou querendo. E eu tenho que... outra coisa, é muito difícil, os programas têm demonstrado assim, é muito difícil, se saúde do trabalhador, é muito difícil eu dizer, não, eu não tenho zero para investir. Eu tenho que arrumar um recurso para investir nesses programas. Então, não existe, é muito difícil, ou praticamente não existe programas, olha, eu quero um programa a custo zero. A gente vai ter que investir. Mas tem que achar aquilo, o melhor investimento para eu ter resultado no meu programa. E o programa ele tem que ser sustentável, né? Ele não pode durar um ano, acabar, e ele tem que estar integrado. Hoje, cada vez mais, a gente tem buscado, eu acho que é uma grande tendência, a gente integrar o programa de saúde, os indicadores de saúde, com os indicadores de sustentabilidade e meio ambiente. Então, cada vez mais, quando a gente vai buscar e relatar indicadores de saúde, a gente colocar o indicador de sustentabilidade, de meio ambiente, junto. Porque quando eu incluo sustentabilidade e capital humano, eu potencializo o relatório, o resultado da minha ação, né? Então, e a integração, eu buscar os recursos onde eles são mais efetivos. Então, quando eu for conversar com o SESI, eu assim, olha, eu tenho tal meta, tal objetivo, e vamos alinhar de que maneira eu consigo efetivamente conseguir isso. E discutir qual é a ação que eu vou buscar. Em geral, essas ações, integrando essas chaves, elas... elas têm conseguido um resultado muito positivo no mundo todo. Então, essas 5 chaves, seja a questão da liderança, engajamento, a participação do trabalhador, ética e legalidade, programas amplos e integrados e a busca da sustentabilidade e integração permitem que a gente caminhe nesse sentido. A gente tem uma oportunidade muito boa aqui em Santa Catarina, é de buscar, através da integração dessas chaves, integrando com os diferentes atores envolvidos no tema, a gente conseguir maximizar e criar uma situação, um ambiente único para que a gente avance nessa agenda, seja dentro da empresa, seja fora, né? Eu acho que na verdade, esse é um primeiro pontapé. Eu acho que é um caminho. E para encerrar, quero só fazer uma propaganda, né? Em breve, a gente vai ter uma possibilidade de ter uma plataforma, né? Daqui a alguns meses, vocês vão saber, vão ser informados, em que a gente vai conseguir acompanhar cada um desses processos e comparar entre seus pares de porte, de região. Então, através dessas ferramentas, inclusive essa que vai ser única no país e que o SESI vai disponibilizar, a gente consegue avançar nessa agenda. Isso não é novo, né? Porque se vocês olharem Thomas Edison, que morreu em 1931, ele dizia que o médico do futuro não dará nenhum remédio, mas se interessar pelos seus pacientes no cuidado do caráter humano, na sua dieta, nas causas e na prevenção da doença. Eu acho que esse é a profecia do Thomas Edison, que é cada vez mais atual. Se vocês tiverem alguma necessidade de alguma das referências daquilo que eu coloquei, pode me escrever que eu estou às ordens. Obrigado.